Mas, Daiane, boa tarde, um prazer estar com você, com todo o pessoal do 247. A gente está aqui no México acompanhando a eleição. Hoje pela manhã visitamos diversas sessões eleitorais e é uma eleição muito interessante, porque está tendo um nível recorde de comparecimento para a votação. Vocês sabem que aqui o voto não é obrigatório. Então, tem quase 100 milhões de eleitores cadastrados e eles avaliam que essa é a eleição com maior comparecimento. E eu acho que isso se deve, inclusive, à gestão do presidente López Obrador, que está agora com uma avaliação de 70% na sua popularidade. Ou seja, se ele saísse agora, ele sai em outubro, e isso não deve mudar, ele sai com uma aprovação de 70%. É um dos presidentes mais populares do México. E fez uma gestão muito voltada à maioria do povo, com programas sociais concretos, eficientes e com larga escala, aumentou o salário, melhorou a emprego, foi muito importante para essa popularidade. Então, não é por acaso que ele, com certeza, vai fazer a sucessora, que é a Cláudia Sheinbaum, que deve ganhar a eleição agora, hoje, e vai sucedê-lo. Então, é muito legal assim, estar aqui, né? Porque é um momento histórico. Primeiro, porque tem uma continuidade de um governo progressista, popular, um governo que tem muito a ver com o que nós fazemos no Brasil. E segundo, que nós vamos ter a primeira mulher do México eleita presidenta. Então, para a América Latina, isso é muito importante, porque o México, como o Brasil, é um país que não tem tradição, né, de ter as mulheres à frente da política, é um país muito machista, então eleger uma presidenta é um feito histórico. Mas depois eu quero falar um pouquinho sobre a participação das mulheres aqui na política e sobre como as mulheres são eleitas para o parlamento, que eu acho que diz muito também com esse processo. Mas eu passo aqui para o Lindbergh. Não, só dizer para vocês... Como é que é a votação aí? Conta para a gente. A votação é na urna, é feita nas escolas como... Eu vi um vídeo da Gleisi explicando que tinha até urnas, unidades de eleição em casas. Como é que é feito isso, hein? Deixa eu te contar, aqui eu voto ainda em cédula. São várias cédulas, né, Gleisi? Sim. Tem a cédula para presidente, tem a cédula para senador, tem cédula para deputado, o que facilita o processo de apuração. Você tem muita votação que acontece em casas, não são só escolas, como no Brasil. Uhum. Eu diria que o nosso sistema é um sistema muito mais moderno, mas o fato é que as pessoas estão querendo votar. Daqui a pouco, o fuso aqui, são 3 horas de diferença. Aí no Brasil deve ser 8h40. 40, isso. Aqui são 5h40. A eleição acaba às 6h40. Mas é uma eleição com um peso muito importante no mundo, tá? A gente sabe como é que está a nossa América Latina. Aí tem vitória da direita com Milei, mas você tem a Colômbia com Petro, você tem Lula no Brasil. E agora a eleição dessa mulher, que se chama doutora Cláudia Sheinbaum, é uma cientista, é uma física especializada na questão de mudanças climáticas, que segue o López Obrador há muito tempo. A desigualdade aqui caiu muito. Houve um aumento do salário mínimo, viu, Oswaldo? Muito significativo aqui. E o clima no país? O clima no país é um clima otimista? É um clima de... Otimista. As pessoas querendo votar. Nós vamos ter uma votação recorde aqui. Vamos ter uma votação recorde. As pessoas enfrentando filas e filas. Aqui o voto não é obrigatório, mas as pessoas querem votar. O López Obrador acaba com uma popularidade muito grande. Você sabe que o slogan da doutora Cláudia é continuidade com mudança, porque eles têm um programa de governo muito ousado também. E eu estou muito bem impressionado com o que significou aqui o Morena, com o peso do López Obrador, mas com essa mulher também, entende? Com a capacidade dela, desse novo momento, da capacidade... Então, veja, você junta o Lula no Brasil, você junta... São os 2 maiores países da América Latina, quando a gente fala, se junta o México, são 99 milhões de eleitores. Isso tem um peso muito grande para o próximo período aí da história dessa região, entende? Agora, eu queria deixar registrado muito isso.
Nós estamos aqui no clima que é um clima de muito otimismo, de até animação, o pessoal do Morena. Daqui a pouco a gente está indo acompanhar a eleição. A gente espera, em breve, daqui a pouco, estar comemorando essa eleição, que vai ter um peso importante em toda a América Latina e no mundo, tá? E no mundo. E o Morena é o partido fundado praticamente pelo Lopes Obrador. Ele une o PT e o PV. É muito interessante. Inclusive, o PT aqui tem marcas muito parecidas com o PT do Brasil. O PT integra esse movimento. Nasceu em 2011, era um movimento, não era um partido. Em 2014, o Morena se torna um partido. O PT tem relações, o PT do Brasil, com o Morena já há algum tempo. Mas foi em 22, quando a gente veio para cá com o presidente Lula, visitar o presidente Lopes Obrador. Aliás, uma figura interessantíssima, tive o prazer de conhecê-lo, passamos uma manhã com ele, visitando o palácio, nos levou para ver as obras de Diego Rivera, os painéis, contou para a gente como funcionava, né, as manhaneiras, como ele fala. Ele é uma pessoa singular, assim, uma pessoa muito carismática, muito simples, muito franca, muito aberta, e resolveu fazer um governo popular. E investiu muito no Morena. E nós, na época, tivemos, além dessa visita com o presidente Obrador, um evento grande com o Morena. Então, o Mário Delgado, que hoje é presidente do Morena, é um grande amigo, a gente tem boas relações, o PT tem uma proximidade muito grande, trabalhamos juntos, integra o Foro de São Paulo, integra os movimentos internacionais, e eles fizeram um evento muito legal com os dirigentes do Morena. Na época, declararam apoio à campanha do presidente, era pré-campanha, foram para aí, tanto no primeiro turno como no segundo turno, estiveram conosco. Então, a ligação foi muito legal. E tem uma coisa legal aqui na eleição do México, Daiane, que é o seguinte: 50% das cadeiras do parlamento tem que ser para mulheres. Não é que nem no Brasil, 30% de candidaturas. Tem que eleger 50% do Congresso. Por isso, nós temos muitas mulheres na política no México. Então, uma parte elege por lista, e eles intercalam entre homem e mulher, e muitas mulheres jovens também, homens jovens, e uma parte por distrito. Então, isso faz uma diferença muito grande no parlamento. E o Morena aqui, além de eleger a Cláudia, que eu tenho certeza que vai ser eleita hoje, vai fazer a maioria do parlamento, a maioria do Congresso, tanto Câmara como Senado. Não maioria absoluta, maioria simples, mas isso é um feito e para um governo é fundamental. Importantíssimo o relato. Diga, Lindbergh. Não, aqui está tendo também eleição para o parlamento, para uma parte grande do parlamento. Não, deixa eu dizer. Uma parte grande do parlamento, tanto para a Câmara quanto para o Senado, e também para 9 governos estaduais e prefeitos, inclusive aqui na Cidade do México, né? Que a candidata a presidente, a doutora Cláudia, foi prefeita, trabalhou com o Lopes Obrador. E dessas 9 aqui, pelas contas do pessoal do Morena, do Lopes Obrador, tem 7 que o Morena vai ganhar. E tem 2 que o Morena pode ganhar. Ou seja, o Morena pode ganhar também 9 governos estaduais, entre 7 e 9. É claro que é uma situação diferente do Brasil, onde a gente elegeu o nosso presidente Lula, mas a gente tem um Congresso que é um Congresso muito conservador. Você tem governos estaduais dirigidos por bolsonaristas. É uma situação diferente aqui, ou seja, aqui o Morena está com muita força política, e eu espero que amanhã a gente esteja contando para vocês aqui esse resultado final com uma vitória para a esquerda, para os setores progressistas do México, mas para a esquerda do mundo e da América Latina. É isso. Importante, vou colocar aqui a foto da Cláudia, né, que é a favorita aí nas eleições, como destacou Lindbergh e Gleisi. Essa apuração deve se arrastar aí até o final da noite, a gente vai ficar de olho aqui para trazer as informações. Tem outras lideranças políticas aí também, né, Gleisi e Lindbergh? O Evo Morales, me parece que está por aí também, tem outros observadores acompanhando esse processo. Isso também é importante nesse momento em que tem uma ascensão da extrema-direita muito grande, e aqui no Brasil muitas matérias dão conta de incidentes, ações violentas de grupos que atuam muito nessa toada, né? Teve um candidato
deputado, se eu não me engano, que foi assassinado aí no dia de hoje. Como é que isso repercutiu aí também? Vocês perceberam esse clima de tensão ou isso não afetou, foi um incidente muito pontuais aí? Não, claro que sempre afeta, mas eu acho que é um incidente mais pontual. Tem muita violência política no México por conta do tráfico de droga, dos cartéis, isso é muito difícil, né? O presidente López Obrador tentou enfrentar tudo isso, não é uma coisa simples, já é algo histórico que tem aqui, vai exigir muito, agora da Cláudia também, de quem for eleito governador. Então, a violência política é uma realidade que se dá mais no interior, né, e não na cidade do México. Então, aqui a gente tem um processo mais de tranquilidade para fazer isso. Mas, óbvio que a direita usa os mesmos métodos que tem usado no Brasil. Muita mentira, muita fake news, tentativa de desqualificar, inclusive tentativa de ligar o presidente Obrador a cartéis, enfim. E eles tiveram que enfrentar tudo isso, e enfrentaram, e não é à toa que ele fecha o seu governo com 70%. E nós fizemos um esforço muito grande para ter um campo aqui do progressismo, da democracia, da centro-esquerda. Então, o Evo está aqui, está também o Alberto Fernandes, o Grupo de Puebla está aqui, o pessoal do Foro de São Paulo, o pessoal da Europa, dos partidos de esquerda, o Morena organizou. Então, tem uma grande presença aqui dessa área aí, da centro-esquerda e do setor progressista e popular do mundo. E a gente quer fortalecer isso, com certeza. Deixa eu só para concluir... eu queria perguntar, Lindenberg, você falou aí do salário mínimo, para encaixar na sua fala aí, a questão da economia, como é que está a economia, o clima econômico, tem a pressão... Esse que é o ponto. Deixa eu só, Oswaldo, eu vou entrar nisso, mas só para responder a Daiane aqui, a gente teve uma conversa muito boa, que estava o Evo, Alberto Fernandes, representantes do progressismo no mundo inteiro, estava lá com o Cárdenas, que veio a ser neto do Cárdenas, que foi o general Cárdenas, que foi presidente aqui, num período da história, final dos anos 30, começo dos anos 40, que ele nacionalizou a empresa de petróleo, Pemex, e ele explicava para a gente que era o seguinte: essa violência que tem aqui é uma violência política que é real, mas que está muito ligada às eleições municipais e regiões mais do interior. De forma que eu posso dizer a você que o clima aqui na grande cidade do México é uma cidade gigantesca, a cidade do México é uma coisa assim gigante, maior do que São Paulo, e é um clima bom, é um clima de esperança, é um clima que está... É claro, Oswaldo, que a situação da economia aqui, até para mostrar para o López Obrador ter esses índices de aprovação de 70%, é um clima bom, a economia cresce bastante, teve um combate à desigualdade como marca central do governo. O aumento do salário mínimo chegou a 110%, na área de fronteira, 210%. Eles fizeram uma coisa que o Lula quer fazer, mas a gente está sem correlação de força no Congresso. Eles fizeram uma reforma trabalhista ao inverso. Eles acabaram com a terceirização de mão de obra, deram direitos, participação dos lucros. Então, há um clima aqui de economia crescendo, da vida do povo mais pobre melhorando. E eu sempre digo, é claro que esse é o nosso objetivo também no Brasil. Para derrotar essa extrema-direita, a gente tem que melhorar a vida desse povo. Eu estava adorando a sua fala aí, viu, Oswaldo, sobre o Armínio, porque a gente tem muita clareza que tem uma turma aí que quer aprisionar, se deixar... O Lula fica aprisionado pelos interesses do mercado financeiro, com juros altos, um corte no orçamento. A gente não pode fazer isso. Aqui, eles conseguiram impor isso. É claro que tem situações diferentes. Ele tem uma maioria no Congresso, no Parlamento, muito maior. Tem também um processo de mobilização social maior, que é algo que a gente tem que construir aí no Brasil. Mas, pessoal... Obrigada pela participação aqui. Não posso deixar aqui de passar, o Caio veio aqui dizendo Gleisi e Lindenberg,
servidores da educação federal em greve. Pedimos apoio aí dos parlamentares progressistas para as universidades federais não funcionarem sem os tais, diz aqui o nosso internauta. Tem um monte de gente também falando sobre isso, assunto que vocês vão certamente ajudar a colaborar aqui. Agradeço super a Caio, que tanto eu quanto a Gleise, a gente está envolvido muito nisso. Tentando o máximo para a gente tentando o máximo. Resolver isso. A gente tem uma posição muito clara contra a política de ajuste fiscal num momento como esse. Então, a gente está tentando aqui o máximo, tá? Perfeito, está dito aqui, está respondido. Boa luta aí, bom trabalho, que eu sei que é árduo e que seja vitorioso o campo progressista aí também. Abraço, Lindbergh, abraço, Gleise, um abraço. Tchau, abraço para vocês, abraço aí, obrigado. Tchau.